Olá novamente, amigos, diretamente da Academia de Inglês Aplicado. Eu, vosso professor Henry Lubisco, estamos aqui com mais uma pílula diária da AIA, com um novo capítulo, e vamos falar hoje da preposição em inglês, que nós chamamos de trigêmeas, ok? Mas antes de mais nada, inscrevam-se no canal, deixem o seu like, ativem os sininhos das notificações, assim vocês podem estar recebendo alerta de novos vídeos. E se vocês quiserem continuar e saber mais sobre inglês instrumental, não ficarem só nas pílulas, acessem o link abaixo, ponham nos comentários, visite o nosso site e vocês vão ter uma experiência surpreendentemente maravilhosa, assim como as pílulas da AIA. Nós abordamos o ensino do inglês de uma maneira diferente, instrumental, funcional, não é? Nós explicamos ipsilíteres, como é a gramática, fazemos a transição do inglês para o português e vice-versa, do português para o inglês, para podermos entender a língua, né? E ao mesmo tempo aperfeiçoarmos o nosso conhecimento sobre ela. Tá bom? Então, fico aguardando vocês. Vamos para o nosso capítulo de hoje? Muito bem, nós temos aqui ao lado a preposição em inglês. Nós chamamos de trigêmeas. Por quê? Porque a preposição em inglês, elas podem ser três. Seja o in, seja o at, seja o on. E hoje nós vamos esclarecer quando que nós devemos usar cada um. Tá bom? Lembrando que a preposição ela se liga, ela se conecta com os artigos, né? As preposições elas se conectam sempre com os artigos. Por exemplo, vamos voltar para o português. Nesse caso, o em ele se conecta com o, a, os, as para formar o no, nas, no, na, nos, nas. A preposição em também se conecta com os artigos uma. Então fica num e numa. Ou nuns e numas. Então, todas as preposições, não só o in, ou at, ou on, que nós chamamos de trigêmeas, as preposições trigêmeas em inglês, que nada mais são que o em, nós temos que saber e não temos que esquecer que as preposições sempre se conectam com artigos. E quando elas não estão conectadas com artigos, é porque é uma maneira de dizer, é uma regra específica ou um jargão em inglês. Foi adotado, um clichê que foi adotado. Mas nunca se esqueçam dos artigos. Aqui, em especial, estaremos falando de uma preposição, então já é implícito que ela vá se conectar com os artigos para formarmos frases e pequenos textos. Ok? Muito bem. Então, voltando, nós vamos estudar a preposição em, e isso é motivo de muita confusão para nós brasileiros que falamos o português. E quando não temos um ensino minucioso sobre as preposições ou sobre quaisquer matérias ou pontos gramaticais, nós permanecemos com essa dúvida, né? Agora, o que estará em jogo aqui? Nós evitaremos aprendendo e decorando quando usamos o in, quando usamos o at e quando usamos o on, que todas as três querem dizer em, e com as suas ligações nos artigos, o em se transforma em no, na, nos, nas, num, numa e aí por diante, né? Nós vamos saber onde usarmos, quando usarmos, para não cair, por exemplo, no erro, no equívoco de falarmos eventualmente em inglês no praia, na Brasil,
em Rio de Janeiro, em carro, no casa, na apartamento. Então, nesses casos, nós vamos exatamente, o nosso ensino vai incidir exatamente nesse tipo, para evitar esse tipo de confusão. E para isso vamos ter que nos capacitar e memorizar quando que cada uma dessas variações da preposição em no português, né, ela é usada em inglês. Tá bom, gente? Então nós temos um roteiro aqui. Veja que bacana aqui ao lado, né? Por exemplo, vamos começar com a preposição in. Quando que nós devemos usar o in? Então, já começando o ensino da preposição em na versão in em inglês, quando tiver entre parênteses é que é um conceito, não é uma tradução ou um tópico. Então vamos ver. O in é usado, em primeiro lugar, o conceito dentro de coisas. Então eu falo na caixa, in the box. No carro, tá dentro, não tá? In the car. No armário, dentro do armário, né? O conceito, in the wardrobe. Pratiquem, tá bom? Lembrem-se, quando usarmos a preposição em, conectada com os artigos, e o conceito é de dentro de algo, in. Que mais? Lugares, nome de lugares. Por exemplo, no Brasil, in Brazil. E por que aqui, professor? Por que nós não usamos os artigos? Porque não usamos artigos em inglês quando se tem nomes próprios. Então, toda vez que nós estivermos nos referindo a nomes de lugares, tivermos em lugares, estados, cidades, bairros, países, continentes, in. In America, in Brazil, in São Paulo State, in São Paulo City, in Moema, in Jabaquara, in Rio, in Belo Horizonte, não é? Então, nome de lugares, in. Próximo para in. Anos. Em 2023, in 2023. Em 1980, in 1980. No meu ano, in my year. No ano passado, in the last year. No próximo ano, in the next year. In. Ok? Anos? Boa. Meses, próximo. Todos os meses são usados a preposição in, a variação in. Então, in January, in February, in March, in April, ok? Nós estamos agora in August. Tá bom? Não se usa artigo aqui. Por quê, professor? Nome próprio. Não se usam artigos antes de nomes próprios, tá bom? O Brasil. Brasil. Não tem the Brazil, ok? E por último do in, estações do ano. In the summer, in the winter, in the fall, in the springtime. Aqui vai o artigo. Professor, é um padrão? Tem as suas exceções. Quando tem nome próprio, não tem artigo. Mas se você vê o nome das estações, eles levam os artigos. Vamos passar para o at? Excelente. Então, quando usamos em inglês a preposição em na versão ou variação at, sempre conectada com os artigos definidos e indefinidos ou ausência de artigos por algum detalhe ou alguma regra, tá bom, gente? Vamos lá. Então, primeira coisa, olha lá, estabelecimentos para usar at. Então, se fala assim, no restaurante, at the restaurant. No parque, at the park. No clube, at the club. Eles consideram praia um estabelecimento. At the beach. At the church, na igreja,
At home, em casa. At home porque é um clichê, tá? Uma expressão idiomática. Não vai artigo. At home, at work, at school. Nesses três não vai artigo. Tá bom? Ótimo. Segundo quesito, refeições. At breakfast, no café da manhã. At lunch, no almoço. At dinner, no jantar. E, por fim, datas comemorativas. Se usa a variação at. Por exemplo, falar no Natal, at Christmas, e não tenha o artigo. Na Páscoa, at Easter. No Halloween, at Halloween. Ok? Tudo bem com a variação at da preposição em inglês? Ótimo. Vamos para a última variação, on. E quando usamos on, já começamos com um conceito. Tudo que for em cima, sobre. Por exemplo, você fala assim, na mesa, está em cima da mesa, on the table. Você fala no topo, on the top. No topo, on the top. No planeta. Ué, a gente não mora na superfície do planeta, em cima? On the planet. Tudo que for em cima. Na escrivaninha, on the desk. No sofá, on the couch. Ou on the sofa. Esse é o conceito sobre, em cima de. Que mais? Qual outro quesito para on? Esse é grande. Tem vários quesitos. Dias. Motivos para usar on. Quando ou quais ocasiões? Dias. Fala on Monday, on Tuesday, on Saturday, on Sunday. Você pode falar o dia do mês também. On the 23rd. On May 1st. On January 17th. Tá bom? Dias. Que mais? Ruas. Tudo o que for rua, vias públicas, avenue, street, boulevard, alley, sidewalk, que é a calçada, tudo on. Né? On the road, na estrada, on the street, na rua. Tá bom? Ruas, on. Transportes. Uau! Tudo que é transporte é on, menos carro, que eles consideram dentro, in. Que sensacional. Então, lembrarmos disso. Então, no metrô, on the subway. No trem, on the train. No avião, on the plane. No ônibus, on the bus or on the shuttle. No navio, on the ship. Transportes, ok? E por último não. Ainda tem os clichês. Então vamos lá. Mídias, próximo. Mídias é tudo que for mídia, revista, eletrônica, computador, celular, atlas, jornal, revista, tudo. Então você fala assim, on the phone, no telefone, ao telefone. O computador, on the computer. No laptop, ela está no laptop trabalhando. On the laptop, on the notebook. On the phone. On the computer, on internet, ou on the internet, tá bom? Tudo que é mídia, on. On the movie, né? No filme. On the series, na série. On the television, na televisão. Tá bom? E por fim os clichês com on. O que são isso? Clichês são coisas que foram convencionadas dessa maneira. Mesmo que tivessem uma outra conotação, eles usam on. Assim como at the beach, na praia, eles também usam on the beach. Tá? Tanto at the beach quanto on the beach. In the beach está errado. Gente, e eu quero lembrá-los que toda vez que vocês não usarem dessas regras, não se utilizarem, não se prevalecerem dessas regras, nós estaremos falando
usando as preposições em inglês equivocadamente, tá? Como eu falei no começo do nosso capítulo aqui, tá? No rua, né? No casa, na apartamento, né? No praia, né? Tá bom? Temos que seguir exatamente, esse é a nossa Constituição, essa é a lei, tá? Que a AIA estipulou. Logicamente são leis universais, mas que nós demos um critério e estamos ensinando isso instrumentalmente, cirurgicamente, em português, para vocês saberem onde colocar, quando colocar e como usar. Tá bom, gente? Muito bem. Falta o quê? Os clichês com on. São convenções. Foi convencionado, adotado dessa maneira. Por exemplo, na esquina, on the corner. No rio, on the river. Na fronteira, on the border. No limite, on the edge. De férias, on vacation. De dieta, on a diet. A trabalho, on business. Então não se esqueçam de memorizar. Primeiro, fazendo já a nossa revisão final de capítulo aqui. A preposição em português, nós chamamos de trigêmeas em inglês. In, at, on. E elas vão usadas em cada ocasião que nós estamos estudando aqui. Nas ocasiões que estamos estudando aqui. Fugindo dessas regras, aleatoriamente, usando o in, at, on, aleatoriamente, isso tem um resultado em português, tá? E em inglês também. Porque se está equivocado, o equívoco está no não uso corretamente dessas preposições nos lugares certos e nas ocasiões certas. Tá bom, gente? Não se esqueçam, tá? De tudo. E pratiquem. Façam exercícios. Façam exemplos. Deixem nos comentários para nós sabermos que se essa aula e se essas dicas foram importantes para vocês, tá bom? Dando aqui um até breve e até a próxima Pílula Diária da AIA. Tchau.